Graças, paz, igreja, boa noite. Estamos começando mais um Boa Noite com Jesus. É o nosso programa de encerramento do dia da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Um programa no qual nós vamos trazer reflexões curtas, já conhecido pelos irmãos, e que tem como objetivo fazer com que nós tenhamos mais uma oportunidade de refletir em algum texto da Escritura, em trazer um pouco de esperança, um pouco de paz à nossa noite. O texto que nós estaremos meditando hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 12, do versículo 19 ao versículo de número 25. E assim diz o texto. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Versículo 21. Não vos desvieis, pois seguirias coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente, de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós quanto o vosso rei. Irmãos, o texto de 1 Samuel capítulo 12 está naquele contexto onde o povo pede um rei, onde o povo solicita que Samuel estabeleça sobre eles um rei, como as nações do lado tinham. E Samuel vai lá chorar diante do Senhor, falando que o povo estava o rejeitando. E o Senhor responde o seguinte: eles não a te rejeitaram, mas rejeitaram a mim. Quando a gente entra no capítulo 12, a partir do versículo 12 até o versículo 18, a gente vê uma grande manifestação do Senhor, com chuvas e trovões, num período de seca de Israel, mostrando ao povo a sua ira, mostrando ao povo o seu descontentamento. Então, a gente tem essa confissão que a gente encontra no versículo 19, quando o povo pede a Samuel para que interceda por eles, para que eles não venham a morrer. É algo muito interessante aqui, porque o povo reconhece o seu erro. O povo reconhece que realmente errou diante de Deus. Isso está no versículo 19. Eles reconhecem que realmente tomaram decisões erradas. Eles reconhecem que realmente pediram aquilo que não deveriam ter pedido. Mas no versículo 20, a gente vê Samuel consolando o povo. Não temais, tende cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas serviu ao Senhor de todo o vosso coração. A nossa vida é assim, muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós caímos. Nesse dia que se encerra, com certeza você fez alguma coisa que desagradou ao Senhor, eu fiz alguma coisa que desagradou ao Senhor, nós deixamos de fazer aquilo que o agrada e também pecamos quando fazemos isso. Tem uma definição de pecado muito boa, que é a definição da APEC, que é: pecado é tudo aquilo que a gente pensa, vê, ouve, fala, sente e faz que desagrada ao Senhor. E com certeza nós cometemos em algum desses erros durante esse dia. Mas o caminho nunca é desistir. O versículo 20 diz que o caminho é justamente nos arrependermos e termos uma disposição de servir ao Senhor de todo o nosso coração. Talvez você esteja preso em algum pecado que você tem lutado com ele há tanto tempo, e várias vezes você tem pensado em desistir de caminhar com o Senhor. Não é esse caminho. O caminho é o arrependimento, e fica aqui um encorajamento para que você possa realmente voltar ao Senhor e perseverar em o servir. Não o servir pela metade, não o servir de uma forma relapsa, mas o servir de todo o seu coração. Tá bom? O versículo 21 traz algumas verdades para nós. Não vos desvieis, nem seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, e tão pouco vos podem livrar, porque vaidades são.
Irmãos, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós estamos passando uma crise muito grande, uma crise com grandes dificuldades, que tem sido falado em todo lugar sobre esse vírus. E um ídolo que está surgindo no coração das pessoas é o medo. Às vezes você fala assim, ídolo é só aquilo que eu gosto. Nem sempre. No contexto da antiguidade, os ídolos também eram coisas que as pessoas temiam. Como a gente vê lá em Atos 17, o altar ao Deus desconhecido foi um altar erguido para apaziguar, para acalmar um Deus que eles não conheciam. No pensamento deles, um ídolo qualquer que estava nervoso, que estava chateado com os gregos, então precisava ser acalmado. E nós temos tornado o medo um ídolo. Obviamente devemos tomar todas as precauções possíveis, e não somente com relação ao vírus, mas durante a nossa vida, no correr do nosso viver. Trancar a porta da casa, fazer um seguro do carro, tomar as vacinas em dia, procurar um médico, fazer exames, se agasalhar quando está frio, usar protetor solar. Todas essas precauções não apontam exatamente medo, mas sim cuidado. Mas o medo não. O medo ele nos congela, o medo ele nos paralisa, o medo ele toma a nossa vida, o medo nos impede de fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E a gente tem visto isso acontecer. Pessoas sendo tomadas pelo medo. Tá bom? O mundo não pode nos ajudar, o medo não pode nos ajudar. Se nós entrarmos em desespero, nós não iremos nos ajudar, porque assim como a ira, o medo nunca resolve nenhum problema. Tá bom? Agora, quando a gente continua olhando para o nosso texto, versículos 22, 24 e 25, diz o seguinte: mostra o quanto Deus está disposto a cuidar de nós. Mostra o quanto Deus está disposto a nos perdoar quando confessamos os pecados e a recomeçar a caminhar conosco. Como é que Ele nunca vai nos desamparar se tivermos uma disposição correta no coração? Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Deus não nos abandona. Por pior que seja a situação, por mais terrível que seja, Ele não nos abandona. E não porque sejamos bons, mas porque Ele decidiu fazer de nós o seu povo. Porque Ele nos escolheu deste mundo caído para andarmos com Ele. E Ele fala que Ele vai nos amparar, Ele vai estar conosco. E aí Samuel traz somente uma condição para que possamos andar em constante comunhão com Deus. Versículos 24 e 25. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecerei, tanto vós como o vosso rei. A Samuel convida aqueles israelitas a temerem ao Senhor. O temor do Senhor, irmãos, é nós a entendermos aquilo que Ele deseja para nós e nós fazermos todas as coisas sabendo que aquilo ali é para a glória dEle. Eu tentar viver uma vida para a glória do Senhor. Tentar viver uma vida que não ofenda o nome de Deus. Isso é temer a Ele. Servir a Ele fielmente, de todo o coração. A Deus não quer uma parte do seu coração, Deus não quer uma parte da sua vida. Deus te quer como um todo. E aí Samuel faz um convite maravilhoso. Vede que grandes coisas Ele fez. Talvez você tenha vivido essa vida de pecado, você tenha sofrido com isso. E você já é um crente fiel, você é alguém que já encontrou com Jesus, mas ainda tem algum pecado que te pega, tem alguma coisa que te prende, tem alguma coisa que te faz querer desistir. O Senhor te chama ao arrependimento e também a contar as grandes bênçãos que Ele já tem feito na sua vida. Pense onde você estava e onde você está hoje. Pense para onde você estava indo e para onde você vai hoje. Pense na qualidade de vida que você tinha antes de Cristo e a qualidade de vida que você tem hoje. E a gente encerra com o nosso versículo 23, que mostra algo bem prático para que eu e você possamos fazer por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão perdidos no pecado, por aqueles que estão pedindo ajuda. Versículo 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor,
deixando de orar. Irmãos, estarei orando por vocês, espero que vocês estejam orando por mim. Espero que estejamos nos suportando, nos sustentando, nos apoiando em oração. Quando você tiver alguma dificuldade, procure um irmão aí na sua comunidade, uma pessoa fiel ao Senhor, uma pessoa confiável. Abra o seu coração para ele, peça para que ele esteja orando por você. E assim também você esteja orando por outras pessoas. Porque quando deixamos de orar uns pelos outros, aí estamos pecando. E ensinar o caminho bom e direito. Estamos em período de quarentena. Se Deus abençoar, quando você estiver vendo esse vídeo, essa quarentena já terá acabado. Mas nesses períodos em que ficamos limitados nos nossos deslocamentos, seja por causa dessa quarentena ou por causa de uma cirurgia, alguma enfermidade que nos prende em casa, é uma excelente oportunidade de crescermos no conhecimento do que é bom e do que é direito. Ou seja, cresça no conhecimento da palavra de Deus. Ela é boa, ela é direita. Preocupe-se em aprender cada vez mais do Senhor. Reserve um tempo maior de oração, reserve um tempo para assistir bons vídeos na internet, em que vão te conduzir a um crescimento cada vez maior. Reserve um tempo para fazer o culto doméstico com a sua família. Gaste um tempo com a sua esposa, com seus filhos, ou com seu marido, se debruçando sobre a Escritura, se aproximando mais do caráter de Cristo Jesus. Encerramos aqui a nossa reflexão, te convidando ao arrependimento, te convidando também a confiar na misericórdia do Senhor, te convidando à oração, te convidando à Escritura. Que Deus te abençoe de uma forma toda especial, que você possa continuar crescendo rumo à perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e até a próxima.